Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Raquel. Eu sou residente da terapia intensiva lá do CGP, estou no primeiro ano da terapia intensiva e hoje eu vou dar a segunda aula do clube de revista, que vai ser sobre a hérnia diafragmática. Bom, então eu vou apresentar esse artigo que fala principalmente da estabilização perinatal de recém-nascidos, nascidos com hérnia diafragmática. É uma revisão dos conceitos atuais. Antes de falar sobre o artigo propriamente dito, uma introdução breve. A hérnia diafragmática é um defeito raro que afeta cerca de 1 a cada 2.500 nascidos vivos. E apesar de um crescimento assim, exponencial dos cuidados pré e pós-natais nessa doença, ela ainda é uma condição associada a grande morbidade e mortalidade. A mortalidade chega a 30% a 50%, sendo a maior parte no primeiro ano de vida. Esse defeito ele pode ser corrigido cirurgicamente depois do nascimento, mas o grau de hipoplasia pulmonar, que é agravado, né, pelo tamanho da herniação, ele pode determinar a sobrevivência e algumas crianças não conseguem nem chegar no momento da correção cirúrgica. Bom, então só para entender um pouco sobre a fisiologia e sobre o manejo, a gente tem que entender antes um pouco da anatomia. Então eu coloquei aqui uma figurinha que mostra a herniação, né, do conteúdo abdominal para a cavidade torácica, mostrando também o pulmãozinho bem pequenininho e o coração também rechaçados aí para a direita. Então, o que acontece é que essas estruturas, quando elas vão para a cavidade torácica, elas levam a uma hipoplasia pulmonar. Essa hipoplasia pulmonar produz, então, faz com que as vias aéreas e as estruturas vasculares elas sejam anormais por causa do aumento da deposição de músculo liso, levando assim na vasculatura pulmonar, e isso leva a uma hipertensão pulmonar que desencadeia uma insuficiência respiratória e cardiovascular assim que o bebê nasce. Aqui eu coloquei só uma foto de uma radiografia que a gente vê então o conteúdo intestinal, né, o intestino todo na cavidade torácica. Bom, então um dos maiores desafios, né, da condução da hérnia diafragmática logo que o bebê nasce é o manejo da hipertensão pulmonar. E nas últimas décadas, as pesquisas elas têm focado muito em desenvolver intervenções antinatais, né? Antes do bebê nascer, com o objetivo de melhorar o desenvolvimento pulmonar e reduzir essa hipertensão pulmonar, que é o nosso grande desafio depois que o bebê nasce. Alguns estudos, então, eles têm feito um pouco estudos sobre a oclusão traqueal temporária por fetoscopia. Tem até um estudo que está para sair com resultados, para a gente ver os resultados para esse ano. Tem outros estudos que falam do sildenafil, surfactantes, corticoide antinatal, que também está sendo investigado, mas tudo em andamento. E assim, os protocolos que falam sobre a condução, o manejo da hipertensão pulmonar em pacientes com hérnia diafragmática, eles são feitos baseados em estudos com crianças que têm HP persistente do RN. Só que a gente vê que, na verdade, esses manejos eles não são adequados para o manejo da hipertensão pulmonar no paciente com a hérnia. Então, a gente tem que tentar desenvolver novas terapias. Bom, então o objetivo do artigo é falar sobre a estabilização perinatal na sala de parto e resumir as atuais evidências sobre esse manejo. Ele vai falar um pouco também das alterações fisiológicas da transição fetal para neonatal e em como que ela é alterada nas crianças com a hérnia diafragmática. Ele fala também, faz uma revisão breve sobre as estratégias utilizadas na sala de parto, com o objetivo de aumentar o desfecho a curto e a longo prazo. Então, o que a gente tem atualmente é que a maioria dos protocolos sobre a condução da hérnia diafragmática, eles são baseados em opiniões de especialistas. Existe atualmente um consenso europeu e um canadense, e nesses dois consensos eles falam que o objetivo principal no pós-natal imediato é estabelecer a perfusão e oxigenação adequada, evitando altas pressões nas vias aéreas. E para isso, a maioria dos recém-nascidos eles vão ser entubados na sala de parto. Então, só uma breve explicação sobre a circulação fetal, né?
Então, a maior parte do débito cardíaco do feto, ele vem da placenta, vai passando pelo ducto venoso e chega no átrio direito, mas ele é automaticamente empurrado para o átrio esquerdo através do foramen. Daí, ele vai para a aorta, para a circulação sistêmica. Um pouco do que vem para o ventrículo direito, ele vai, como a pressão pulmonar é alta nos pulmões, porque o pulmãozinho está fechado, né, não está aerado, né, nem está dentro da barriga ainda, esse sangue é desviado, então, e vai através do canal arterial para a circulação sistêmica. Quando o neném nasce, o neném saudável nasce, o cordão é clampado, e aí você tem uma remoção da placenta, que é uma área de baixa resistência vascular. Com isso, você tem uma redução da pré-carga do veto, porque aquele sangue que estava na placenta, ele não existe mais. E aí, fora isso, você tem um aumento instantâneo da resistência sistêmica. E aí, imediatamente, você tem uma redução do débito. Logo que isso acontece, o pulmãozinho abre, aumenta o fluxo pulmonar, e aí, quando o fluxo pulmonar aumenta, você já tem um restabelecimento do débito cardíaco, que aí do pulmão ele vai para o coração e fica tudo bem, que é o que essa figurinha está mostrando. Então é isso que eu falei, nos recém-nascidos saudáveis, com a aeração pulmonar você vai ter a redução da resistência vascular, aumento do fluxo, e aí você tem aquela recuperação da pré-carga perdida no momento da clampagem do cordão. E aí você tem a transição, né, da circulação fetal para a circulação neonatal. Já nos bebês com hérnia diafragmática, o suporte médico ele vai ser assim, imprescindível para que o neném consiga transitar da circulação fetal para a neonatal. O que acontece nesses pacientes é que eles têm um atraso na aeração pulmonar, porque o clearance do líquido que está dentro do pulmão é dificultado pelas malformações que eu já falei que esse neném vai ter. E aí você tem um atraso também na sequência fisiológica, que leva a circulação fetal para neonatal. E um período prolongado de baixo débito, porque o que permite a recuperação do débito é a aeração pulmonar que esses bebês não vão ter. Então, já no momento que ele nasce, ele tem uma piora gradual da hipóxia, com flutuações da PA sistêmica, da pressão sistêmica e pulmonar. E aí esse neném vai ter uma disfunção do ventrículo esquerdo. Ela é multifatorial, ela está relacionada ao pequeno tamanho do VE, pela compressão mesmo que as vísceras abdominais causam, e também pela alteração do enchimento ventricular, que é pela redução da pré-carga que eu falei com vocês anteriormente. Então, a gente vai ter dois grandes problemas logo que esse neném nasce. Que é o primeiro, que é a disfunção do ventrículo esquerdo, né? Que é o que eu falei, que logo depois que clampa o cordão, você tem uma redução da pré-carga, e além disso, você tem um aumento da pós-carga, porque você tira a placenta, que era de baixa resistência, e o neném tem que lutar contra uma pressão alta sistêmica. O outro grande problema é a hipóxia, que vai ser secundária à vasoconstrição pulmonar, que é da hipoplasia pulmonar, né? O aumento da resistência vascular do pulmão, ele pode piorar a hipertensão pulmonar, que esse neném também já tem, e ele produz ainda um aumento do shunt, que já existe da direita para a esquerda, agravando a hipóxia e desencadeando um ciclo de piora da HP. Então, assim, para vencer esses desafios, tanto da hipóxia quanto da disfunção do VE, a gente tem que tentar novas estratégias mesmo, assim, né, que as atuais ainda não são as melhores que a gente tem. Só que é muito difícil fazer estudos em nenéns com hérnia diafragmática congênita, já que ela é uma condição rara, e os estudos grandes eles não são muito factíveis, já que muitas vezes você não consegue um N que seja suficiente para que tenha significância clínica e estatística. E aí, o que ele fala no artigo é que existem algumas coisas que poderiam predizer assim, um desfecho adverso. Um deles é o volume corrente, o que ele fala é que o baixo volume corrente na respiração espontânea ele foi associado à mortalidade, doença pulmonar crônica e necessidade de óxido nítrico. Só que ele foi correlacionado àquela relação cabeça-pulmão, pulmão-cabeça, observada versus esperada. Então, ele não pode ser considerado um preditor independente
para desfecho ruim, mas ainda assim ele pode ser útil para confirmar a gravidade da doença. Outro índice que eles usam para avaliar desfecho adverso é o índice de oxigenação, que é essa fórmula aí que eu coloquei para vocês, e que ele é um índice usado para calcular a gravidade da falência respiratória. E altos índices de oxigenação nas primeiras 48 horas de vida, eles foram associados com alta mortalidade, maior tempo de internação e de ventilação mecânica. Lá nesse artigo ainda, eles sugerem 3 scores para avaliar o desfecho ruim, que são esses 3 que eu coloquei aqui. O SNAP-2 ele tem um valor preditivo positivo para mortalidade e necessidade de ECMO. Esse outro de Wilford House Santa Rosa, é uma diferença que eles fazem entre a PO2 máxima que esse neném teve nas primeiras horas de vida com a PCO2 máxima, acreditando que a PCO2 vai ser sempre maior que a PO2. Só que esse modelo ele não teve acurácia clínica e parece que ainda não é suficiente para prever desfecho. E esse último também, ele envolve alguns outros fatores, que é o APGA de 5º minuto, peso de nascimento, a hipertensão pulmonar, cromossomo e cardiopatias. Só que a validação externa, assim, ele ainda está em avaliação, a validação externa parece adequada, mas ele ainda não é muito utilizado. Aqui eu coloquei só a tabelinha do SNAP-2, para quem não conhece. Bom, e aí existem outras estratégias que estão sendo muito utilizadas ultimamente, que são a ECMO, e existe esse tratamento que eu achei assim, surreal, que é fora do útero, mas é intraparto com ECMO. Então, porque a ECMO ela geralmente é uma terapia que só é considerada quando os pacientes já estão muito graves, mas essa nova terapia é uma tentativa de aumentar os benefícios da ECMO nesses pacientes. Então, é um procedimento que foi sugerido para os casos de hérnia diafragmática muito graves, e só que assim, mais estudos ainda são necessários. A pessoa que começou esse estudo, ela só teve 6 casos, então não dá para a gente tirar muita conclusão a partir disso. Bom, e aí em relação depois ao momento pós-sala de parto imediato, né, a gente vai ter que fazer uma ventilação protetora, o que ele sugere, né, que é um consenso atual, é que a gente tem que fazer uma ventilação protetora, uma hipercapnia permissiva, para evitar a lesão associada à ventilação e a toxicidade pelo O2 em pulmões que já são hipoplásicos e que já não são ideais, né? A forma de suplementação ideal de O2 ela não está clara. O que eles falam é que a FO2 alta pode levar a hiperóxia cerebral inadvertida. E o consenso europeu recomenda, quando possível, iniciar o manejo com FO2 menor que 100%. Eles não deixam claro também o momento ideal para a clampagem do cordão nesses bebês. Eles falam que pode haver um benefício na clampagem tardia, porque mantém a placenta com baixa resistência até que a aeração pulmonar seja feita, e isso leva à manutenção da pré-carga. Os benefícios dessa clampagem tardia seriam menores pressões pulmonares 10 minutos após o início da VM, parece que é o que os estudos têm mostrado. E também eles falam que pode haver benefícios na reanimação com o cordão intacto, que você só clamparia o cordão quando esse recém-nascido tivesse estabilizado. Em relação à clampagem, à reanimação com o cordão intacto, ainda precisa de mais estudo também, para se ter uma certeza. Então, depois que esse paciente ele é estabilizado na sala de parto, ele é encaminhado para o CTI, e é no CTI que a gente vai fazer o manejo da hipóxia, da HP, da disfunção cardíaca e o manejo do choque. Bom, uma coisa que a gente tem que entender é que tudo isso, a hipóxia, a hipertensão pulmonar e o choque, eles são completamente esperados depois que esse bebê nasce, por tudo que eu já expliquei até agora. E para isso, assim, a gente tem que ter um conhecimento, né, de como manejar essas variáveis, mas um pouco isso eu coloquei um pouco do que o UpToDate fala atualmente, que a ventilação ela tem que ser uma ventilação protetora, idealmente com uma PI abaixo de 25, para evitar mesmo, né, igual eu falei,
Os pulmões já são pulmões hipoplásicos, já são pulmões ruins, e a gente não quer lesá-los ainda mais se a gente puder, né? Em relação ao manejo hemodinâmico, a gente visa uma PA média acima de 40 para minimizar esse shunt direita e esquerda, que agrava a hipóxia, e agravando a hipóxia, ele agrava a hipertensão pulmonar. E para manejar a hipertensão pulmonar, a gente tem algumas estratégias, como o uso do óxido nítrico, da milrinona, que são drogas que fazem a vasodilatação pulmonar. O que o UpToDate fala é para a gente começar o óxido nítrico se a saturação de O2 pré-ductal tiver menor que 85, ou se a diferença entre a saturação pré e pós-ductal for maior que 10%, apesar do suporte ventilatório máximo. Então, a gente pode tolerar uma saturação pré-ductal de até 85% sem começar o óxido nítrico nesses pacientes. Bom, e os objetivos que a gente vai ter vão ser uma ventilação protetora, como eu falei. A gente vai visar, então, uma saturação acima de 85, uma PO2 acima de 30, um PCO2 com uma hipercapnia permissiva entre 45 e 65 e um pH entre 7,5 e 7,4. A saturimetria, ela pode guiar o tratamento, desde que a perfusão desse paciente esteja adequada. Então, não adianta a gente querer guiar nossas condutas pela saturimetria se o paciente não estiver perfundindo bem, porque ela não vai ser real. Então, ele fala isso bem claro lá no UpToDate. A gente tem que ter também uma sedação adequada para evitar crises de hipertensão pulmonar. E não é necessário o bloqueio neuromuscular se o paciente estiver bem sedado, só se ele tiver uma dificuldade grande mesmo na sedação. E a correção cirúrgica, geralmente ela vai ser realizada após a resolução da HP severa. E no UpToDate ele classifica essa HP severa como acima de 80% da pressão sistólica sistêmica. Bom, então o que a gente conclui é que esses RNs eles vão enfrentar desafios respiratórios graves imediatamente após o nascimento, e algumas vezes a deterioração clínica ela pode ser resultado do nosso manejo na sala de parto. Então a gente tem que saber como receber esses RNs para evitar um desfecho pior. Bom, e o artigo sugere que esse período precoce da vida do RN ele pode promover tanto marcadores de prognóstico assim, importante, né, HP, como também nesse período existe a possibilidade de adoção de estratégias inovadoras com o objetivo de manter cada vez mais as crianças vivas, né? Então, é isso. Obrigada.